Boa noite. Mais uma vez aqui para compartilhar um pouquinho do que eu estudei assim de psicologia, mas que tudo o que vai ser dito aqui sirva com o único propósito de honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos conceda sabedoria e discernimento de tudo que vai ser dito, que a gente tenha uma porção do Espírito Santo conosco para o discernimento, porque a sabedoria humana tenta sempre desvendar e falar acima da palavra de Deus. E a gente tem um livro que não é nada teórico, um livro que tem uma palavra que é viva e que é suficiente para a gente educar os nossos filhos. Mas aqui a gente traz à tona alguns assuntos que são importantes e que, em comunhão, a gente consegue discutir. O tema de hoje... Gente, eu estou nervosa como sempre, tá? Não passa nervosismo. Esteja me intercedendo. O tema de hoje, na verdade, ele nasceu no coração da Dani. Foi uma revelação que o Espírito trouxe para ela, nos estudos que ela vinha fazendo, em tudo que a gente vem discutindo aqui. Surgiu no coração dela a vontade de compartilhar um pouco. E a gente se reuniu, ela passou material, eu li todos os materiais que ela passou, juntei com o conhecimento que eu tenho da psicologia, da minha prática, e a gente vem complementar esse tema que, na verdade, já está sendo falado aqui há algum tempo, né? A gente tem trazido as questões da internet, das telas, dos games, do uso excessivo. E a sexualidade também vem sendo tratada dentro desse contexto. A ideia hoje é trazer uma visão, fazer um recorte específico, que a gente vai tentar olhar para como a sexualidade se desenvolve, o que a gente tem de conhecimento sobre como a sexualidade se desenvolve, e os efeitos de um mundo digital no desenvolvimento dessa sexualidade. Pode passar, Marquinhos, por favor? O foco é talvez tentar pensar em possíveis desvios dessa sexualidade a partir de alguns efeitos da era digital. O que seriam esses desvios de sexualidade? Tudo o que diverge do que está na palavra de Deus sobre qual que é a função do sexo e da sexualidade no matrimônio. Tudo que foge disso entra como um desvio da sexualidade. A gente vai passar por esses 3 tópicos para a gente conseguir concluir a nossa discussão, que é o desenvolvimento da sexualidade, o efeito das telas na formação integral do ser humano e o desenvolvimento da sexualidade daí na era digital. Então, o 3º tópico une os 2 primeiros. Esse segundo já traz uma discussão importante que, ao longo de toda a fala, eu acho importante a gente ter em mente. O desenvolvimento da sexualidade, ele faz parte do desenvolvimento integral do ser humano. Não tem como a gente dissociar as duas coisas. A sexualidade é parte do que o ser humano é. E tudo que afeta o desenvolvimento integral do ser humano vai afetar a sexualidade também. O foco que vai ser dado aqui é o enfoque psicológico, é o enfoque da psicologia. Então, não tem um foco neurológico. Então, a gente não vai discutir as funções neurais, as podas neurais, o desenvolvimento, a dopamina. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a dopamina, não é o foco. Não é um foco cultural também. A gente não vai falar especificamente sobre a cultura ou um foco antropológico. É a parte psicológica. O que isso significa? A psicologia vai compreender o ser humano como um ser biopsicossocial. Essa é a visão que a psicologia tem sobre como o ser humano é constituído, dessas 3 esferas. Que aí a gente já parte de uma divergência de como que a gente entende que o ser humano é formado de acordo com a palavra de Deus. Mas dá para ler. Deu uma falhadinha, mas dá para ler. Então, a psicologia ela se propõe a ser uma ciência que meio que une
esses 3 pontos. Então, ela fica andando entre as ciências biológicas e as ciências humanas e leva em consideração a subjetividade de cada um. E, a partir dessa discussão, olha para um ser humano e tenta pensar assim, por que essa pessoa se tornou desse jeito? Por que ela desenvolveu essa personalidade? Por que ela faz o que ela faz? Então, essa pessoa com uma constituição biológica X, inserida numa cultura X e com essa história específica, então biopsicossocial, se comporta no mundo desse jeito, age desse jeito e se relaciona dessa forma. Então, é essa visão. Ela meio que pega um pouquinho de cada coisa, mas não se aprofunda muito em nenhum dos 3 termos, nem o bio, nem o social. É essa visão biopsicossocial. Pode passar, Marquinhos, por favor. Para a gente falar sobre o desenvolvimento da sexualidade, a gente vai passar rapidinho por um desenvolvimento geral. Tá? As ciências não conseguem ter teorias muito assertivas sobre o que exatamente acontece no desenvolvimento. Existem teorias, são várias, inclusive pode passar de novo, Marquinhos. As principais teorias do desenvolvimento que se propõem a explicar como um ser humano se desenvolve são essas que estão aqui no slide. O que a gente consegue perceber é que existe ordem, regularidade e estabilidade no desenvolvimento. Porque essa obra de Deus é uma obra perfeita e a gente percebe o ser humano se desenvolvendo com essa ordem, com essa regularidade e com essa estabilidade. Como exatamente isso acontece? As teorias divergem. Essas são as principais. Mas a gente não... Por exemplo, tem teorias que falam que o caráter está formado aos 7 anos, tem teorias que falam que a sexualidade está formada aos 3, tem teorias que falam que é aos 12. Tem muitas teorias. Se você for pensar de um pensamento científico, você teria que fazer pesquisa. A ciência se propõe a fazer pesquisa. E, para você pesquisar o desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa, você teria que acompanhá-la da gestação até a sexualidade dela estar ali teoricamente formada. E você teria que fazer isso com muitas pessoas, para que isso fosse ali uma pesquisa dentro do que a ciência considera. E isso é inviável de ser feito por diversos motivos. Então, nós temos muitas teorias. Eu extraí, no que diz respeito à sexualidade, o que tem de mais importante para a gente falar em 3 principais etapas, que é a primeira infância, do 0 aos 6, a segunda infância, ali, dos 7 aos 11, 12, e depois o início da adolescência. Pode passar. Pode passar, por favor. O slide. Travou? Bom, eu vou dar continuidade. Do 0 aos 6 anos, a gente observa, durante todo esse tempo, está se formando ali as emoções, o caráter e a educação moral. Então, a educação emocional, a formação do caráter e a educação moral vai acontecendo desde o nascimento, durante todo esse tempo. Mas, do 0 aos 6 anos, a gente percebe principalmente o desenvolvimento motor, um desenvolvimento motor, um desenvolvimento de linguagem, que é muito evidente. Então, aquele bebezinho nasce, ele não consegue segurar a própria cabeça, e, aos 6 anos, ele anda, corre, fala, lê, escreve. Então, são 6 anos muito intensos do ponto de vista motor, físico e verbal. Dos 7 até os 12, a gente tem, de forma marcante, e pensando também no desenvolvimento da sexualidade, a gente tem um desenvolvimento social que é muito notável. Muitas vezes, a gente associa o desenvolvimento social com a adolescência. Na verdade, o ápice do desenvolvimento social da criança é de 7 a 12 anos. Na adolescência, a gente muitas vezes observa o efeito de, às vezes, um não desenvolvimento tão bom de habilidades sociais. A gente começa a perceber de forma mais evidente a dificuldade para resolver um conflito no relacionamento, para terminar uma amizade, para não ceder à pressão do grupo. Mas a idade de pico, de ápice do desenvolvimento social é de 7 a 12 anos. Eu acho que tem um slide antes desse. Tenta voltar, Marquinhos, por favor. Não. Pode passar? Pode passar de novo.
Não, sumiu esse slide, não tem problema. Na adolescência, a partir dos 13, novamente, pensando na sexualidade, tem um desenvolvimento da parte afetiva e sexual. Então, existe mais curiosidade pelo sexo oposto, existe mais interesse pelo sexo oposto, existe mais curiosidade pelo corpo do sexo oposto, mais curiosidade pelo próprio corpo nas questões sexuais. Então, a partir dos 13, o que chama atenção nos termos do desenvolvimento é o desenvolvimento afetivo, sexual e também o início de um desenvolvimento profissional e vocacional. Então, de 0 a 6, um desenvolvimento motor e verbal, de 7 a 12, um desenvolvimento social muito importante, e de 13 a 18, um desenvolvimento afetivo sexual. De 7 a 12 anos, nós estamos numa idade que as crianças geralmente estão um pouco mais receptivas para receber as orientações dos pais a respeito de como elas devem se vestir, como elas devem se portar, o que é o certo, o que é o errado. A partir dos 13, é comum a gente perceber os adolescentes tendo um pouco mais de resistência, às vezes com uma orientação sobre a roupa, sobre a conduta, sobre o comportamento. Então, muitas vezes começam questionamentos de, mas por que eu tenho que me vestir assim? Por que eu tenho que usar essa roupa? Por que eu não posso usar outra? Por que eu não posso usar a mesma camisa todo domingo? Por que eu tenho que ficar quieto nessa situação? Por que eu não posso responder um professor? Então, hoje, numa sessão, eu estava discutindo com uma adolescente justamente isso, a resposta que deu ao professor e o tanto que isso não era uma postura legal. E questionando, mas por quê? Ele falou errado, eu não posso me posicionar, eu tenho que me posicionar. Então, começa um pouco mais dessa contestação. Pode passar, por favor. 13 a 18, isso que eu falei. Pode passar, por favor. Um aspecto que eu acho bem importante, também da gente ressaltar, é que entre os 7 e 12, na verdade, do 0 até os 12, eles buscam muito uma referência do que é homem e do que é mulher dentro da família. Então, o pai e a mãe são as principais referências de feminino e masculino. A partir da adolescência, já é um pouco mais comum que eles busquem essas referências fora, também, para complementar as referências que eles tiveram internamente. Então, eles procuram outros modelos do que é ser homem e outros modelos do que é ser mulher. É interessante que a gente tenha amigos próximos que a gente confia, que a gente tenha um círculo social de confiança, porque essas pessoas que a gente coloca dentro de casa, que a gente viaja junto, que a gente faz churrasco junto, podem ser as possíveis referências que eles têm de feminino e de masculino. E quando eles não encontram de forma próxima, eles buscam, às vezes, em mídia, em série, num artista. E aí a gente sabe que as referências, muitas vezes, na maioria das vezes, não é o que a gente quer que eles tenham. Todas essas teorias, eu explorei de forma muito, muito, muito superficial uma dessas teorias, mas todas elas vão dizer diferentes coisas. Muitas vezes eu percebo até um pouco de exagero no sentido, existe uma janela neurológica e se não acontecer nessa janela neurológica, ele não vai mais aprender. Então, não aprendeu uma segunda língua até os 6 anos, então vai ter muita dificuldade para aprender depois disso. São teorias. Ninguém consegue bater o martelo sobre como o desenvolvimento humano realmente acontece. Existem, sim, muitas pesquisas embasadas, mas elas divergem entre si, então ninguém consegue bater o martelo. Mas, como eu falei no começo, a gente não precisa dessas teorias, a gente não precisa que a sabedoria humana traga essas respostas para a gente, porque nós temos um livro que não é teórico, que vivifica, que é prático e que nós sabemos que é a palavra de Deus, e ali tem o que a gente precisa. Em Provérbios 22:6, um versículo extremamente conhecido, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que vocês abstraem desse versículo? Que sim, a infância é importante para o estabelecimento de modos estáveis de vida. Modos estáveis são aqueles que vão perdurar para a vida inteira. E isso está dito. Simples. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, sim, a infância tem um papel extremamente importante no desenvolvimento de modos estáveis de vida, da minha visão de mundo de forma mais estável. E está aqui. Não é maravilhoso? A gente fica discutindo teoria e a idade. Não é que não seja importante, mas está aqui. É isso que o Senhor queria que a gente soubesse.
E é um versículo que eu imagino que praticamente todo mundo aqui já conhecesse. Pode passar? A educação sexual é uma coisa que tem sido extremamente discutida. Tanto quando a gente pensa para prevenir abuso sexual, nos dois sentidos, numa postura mais progressista, existe bastante discussão sobre como a educação sexual deveria acontecer. Geralmente, essa postura parte de um pressuposto de uma visão que é muito naturalista a respeito do sexo e do que deveria ser a educação sexual. Isso significa duas coisas, que você vai abordar a partir de uma visão biológica. Então, sexo é isso, são essas diferentes formas aqui, geralmente existe penetração, contato, das mais variadas formas. E também tem, muitas vezes, uma conotação muito negativa, de colocar muito medo. E quando você vai educar, você vai basicamente, simplesmente ensinando a não se ferir. Então, não engravide, não pegue uma DST, mas aproveite o sexo de uma forma natural. Essa educação sexual que tem sido oferecida, ela não respeita a autonomia da família. Então, se a família quer ensinar de uma forma diferente, isso não é respeitado e não respeita a individualidade de cada adolescente. As histórias de cada um deles não é respeitada. Então, muitas vezes pode ter ali naquela sala de aula um adolescente que tem algum trauma, que passa por situações difíceis, que já foi abusado ou que não está com a maturidade para receber aquele assunto, mas é apresentado da mesma forma. E essa apresentação precoce pode, inclusive, ser traumática na visão de sexualidade que aquele adolescente vai formando. Quando eu falo que existe ordem, regularidade, estabilidade, é porque os grandes marcos do desenvolvimento sexual acontecem, para a maioria das pessoas, em idades muito próximas. Então, ali, por volta dos 5, 6 anos, geralmente existem perguntas sobre de onde vêm os bebês. Mais para frente, existem perguntas um pouco mais específicas e mais curiosas a respeito do próprio corpo e de questões culturais ali, e morais envolvendo a educação sexual também. Então, eles vão apresentando, no próprio tempo, perguntas relacionadas a isso. Geralmente, a primeira curiosidade sexual de um ser humano é de onde vêm os bebês. Quando alguém próximo ali da família, um primo, uma tia, alguém está ali passando por uma gestação e a criança vai observando, ou então ela tem um contato com o bebê, e essa é a primeira curiosidade que se forma. Então, geralmente, a primeira identificação da criança com a primeira curiosidade dela sobre a sexualidade vem da origem da vida, como é que os bebês nascem. E está dentro de outro ser humano e eles começam a ter curiosidade sobre isso. A educação sexual, da forma que ela é proposta, não respeita esse tempo de cada criança, simplesmente vai apresentando as informações que muitas vezes elas não estão preparadas para receber. Se a gente olhar para tempos mais antigos, a educação sexual, na verdade, ela não era nem feita, não se falava sobre o que é uma relação sexual, sobre menstruação, não se falava sobre esse tipo de coisa. Porém, tinha uma cultura que controlava muito mais os costumes e, logo no início da adolescência, eles já tinham uma certa noção do que podia, o que não podia. Então, isso era feito menos dentro das famílias, mas a cultura controlava muito mais, porque os costumes eram outros. Hoje em dia, os costumes mudaram, e é mais responsabilidade da família colocar a sua visão de sexualidade para essas crianças. E ir ensinando e ir falando sobre, mas muitas vezes é uma coisa que ainda não é feita. E aí, às vezes, a cultura traz costumes muito diferentes, dentro de casa também não é conversado, e a criança pode ficar sem muita referência e procurar respostas em outro lugar. Uma outra questão importante sobre a educação sexual nos dias de hoje é a exposição precoce e o quanto isso vai dessensibilizando do mal, do grotesco. Pode passar, Marquinhos, por favor. Se você apresentar para uma criança essas duas imagens, ela vai estranhar e perceber algo diferente na imagem da cantora, está para cá. E ela vai agir com bastante naturalidade diante da imagem dessa segunda mulher, que eu simplesmente digitei no Google mulher normal. E apareceu uma mulher assim.
A criança ela vai ter essa percepção de que algo nessa foto é esquisito. E esse esquisito, muitas vezes, também vem junto com uma curiosidade do esquisito. Porque existe uma natureza caída que tem essa curiosidade, esse interesse, esse o que é isso. Então, pode andar com a bunda de fora, mas eu não vejo isso na rua, mas será que pode? Então, vem um estranhamento e vem também uma curiosidade. Mas vem esse estranhamento. A gente recebe muito na clínica crianças que têm contato com a pornografia muito cedo e que isso gera diversos prejuízos. Desenvolvimento de transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, timidez excessiva, fobia social, várias e várias consequências dessa exposição precoce. Mas o que você consegue observar? Quando é a primeira vez que a criança teve contato com algum conteúdo assim, existe um estranhamento, uma questão de isso é grotesco, isso é estranho, isso não está certo. Mas vem também junto uma curiosidade de tentar entender o que está acontecendo ali. E isso vai desensibilizando. Então, se você vê uma criança ter contato com a pornografia e ela não apresentar um estranhamento, muito provavelmente não é a primeira vez que ela está tendo contato com isso. Pode passar, Marquinhos, por favor. A educação sexual que vai ser oferecida na cultura, nas escolas, é uma educação sexual que vai para os dois lados, tanto da libertinagem, no sentido de que tudo é permitido, desde que você faça com segurança, desde que você se preserve. Então, é um olhar para si o tempo todo. Eu posso tudo, desde que eu esteja seguro. Não tem nenhuma preocupação com o outro. Eu posso tudo, desde que eu esteja me protegendo. Então, as escolhas são minhas, porque o corpo é meu, então eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Eu posso... Inclusive, todas as discussões acerca do aborto partem um pouco também dessa ideia de que o corpo é seu e a escolha é sua. E também vem esse outro lado de colocar o medo. Pode passar, Marquinhos, por favor. Então, aqui, na libertinagem, a gente tem essa visão clara de que é para uma autossatisfação. Então, a função sexual é para que eu me satisfaça dos meus desejos e dos meus impulsos. O medo vai também nessa questão de olhar para si, pode passar, Marquinhos, no sentido da autopreservação. Então, é uma educação sexual que enfoca a autossatisfação e a autopreservação. Desde que eu esteja satisfeito e seguro, eu posso fazer as escolhas que eu quiser. Pode passar, por favor. Ai, obrigada. Partindo de literaturas sobre psicologia, esses 3 aspectos são importantes no desenvolvimento sexual considerado saudável. É como se o desenvolvimento sexual fosse ocorrer de forma saudável, desde que nada externo interfira diretamente nisso. Um trauma, um abuso ou alguma outra questão que interfira nesse desenvolvimento. Então, a educação emocional precisaria estar preservada, a educação para valores precisaria estar preservada e uma educação moral precisaria estar preservada. Isso do ponto de vista da psicologia enquanto ciência. Esses 3 pontos precisam estar preservados para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Qual sexualidade saudável? Aí, teoricamente, a gente voltaria ao slide. Tá? De fazer o que eu quero, me respeitando e respeitando o que eu gosto, mas também me cuidando e me preservando para que eu não sofra as consequências dessas escolhas que eu estou fazendo. Certo? Pode passar. A educação emocional, ela entra... O que eu falei lá no começo, o desenvolvimento da sexualidade não é separado do desenvolvimento integral do ser humano. Então, a educação emocional, ela ocorre de forma integral em todas as esferas da vida por vários motivos, mas isso que está aqui no slide é um dos principais motivos pelos quais a gente se preocupa tanto com a educação emocional. Nós experienciamos alguns sentimentos, são eles tristeza, medo, ansiedade, alegria e por aí vai. São muitos, muitos, muitos sentimentos. Na verdade, existem 5 emoções básicas. As emoções elas são mais uma reação do seu corpo ao contexto.
Então, eu tenho pavor de cobra. Sentar uma cobra aqui, eu vou sentir um medo muito, muito grande. Esse medo é uma emoção porque ele simplesmente reage ao ambiente, e essa é uma reação muito parecida para todos nós da espécie, não varia muito de uma pessoa para outra. Já a ansiedade, a alegria, a angústia, a frustração, a decepção são sentimentos. Eles dependem muito mais de uma construção individual minha. Então, quando que eu vou me sentir frustrada? Eu tenho ali as minhas experiências, eu me sinto frustrada diante de determinadas situações. Então, mas, independente dessa diferenciação, todos nós experienciamos esses sentimentos. E é muito comum que, culturalmente, a gente justifique o que a gente faz baseado no que a gente sente. Então, por que que você fez tal coisa? Porque eu estava com raiva. Por que que você bateu em fulano? Porque eu estava muito nervoso. Por que que você está sem trabalhar? Porque eu estou muito triste. Então, os sentimentos, eles vêm justificar as nossas ações de forma cultural, e isso é muito aceito. Ao mesmo tempo que os sentimentos existem e as crianças precisam saber nomear e compreender esses sentimentos, eles não são necessariamente uma justificativa para aquilo que eu faço. Eles não são uma boa bússola para eu escolher o que eu vou fazer. Além de não ser uma boa bússola, não é uma relação direta. Estou com raiva, logo eu grito. Existem comportamentos que têm, sim, uma relação direta. Por exemplo, se eu encostar a mão numa frigideira quente, eu vou tirar na hora, e eu não vou pensar muito sobre isso. Isso é uma ação reflexa, isso é um comportamento que eu tive pouquíssima escolha sobre fazer ou não. Mas os outros comportamentos, existe uma escolha consciente a respeito disso. Perceba que essa educação, ela ocorre não na esfera sexual, ela ocorre na formação integral da criança e do adolescente. Entender que, sim, eu tenho sentimentos, mas entender que eles não são o guia para aquilo que eu vou fazer. E nós temos também impulsos que geralmente têm uma função de preservar a nossa existência, a nossa homeostase, o nosso corpo em equilíbrio e saudável. A gente tem o impulso de comer, de beber, de dormir, e a gente tem os nossos impulsos sexuais também. Novamente, é muito comum que a gente justifique os nossos comportamentos baseados no impulso que eu tive. É dificílimo controlar os impulsos, é dificílimo não agir de acordo com os sentimentos. Imagino que todo mundo aqui já tenha tido o que a gente chama de uma atitude impulsiva, que é agir de acordo com o impulso que eu tive, e uma atitude que na psicologia a gente chama de desregulação emocional, que é você tem uma emoção forte e você age de acordo com a sua emoção. Você não consegue regular essa emoção e ponderar sobre o que você vai fazer. Então, acho que não estou sozinha nessa, todo mundo aqui já teve episódios assim, né? Como eu sempre falo, minha vizinha sempre tem. Eu vou ajudá-la, fiquem tranquilos, mas acho que a gente tem episódios desse tipo. Pode passar, Marquinhos, por favor. Pode passar de novo. Obrigada. Essa relação entre um impulso e um comportamento, e entre um sentimento e um comportamento, ela passa por uma deliberação moral, e ela passa, como fruto do espírito, pelo desenvolvimento de um domínio próprio. Quando a gente está falando da psicologia, a psicologia vai olhar para essa deliberação moral, porque está falando para as pessoas que entendem que existe corpo e alma e uma consciência. Então, a sua consciência é capaz de deliberar moralmente sobre aquilo que você vai fazer. E para nós que fomos alcançados pela graça e fomos justificados e somos santificados, nós temos esse fruto do Espírito que o Senhor vai desenvolvendo na gente, que é o domínio próprio. E esse, sim, nós sabemos que é suficiente para esse aprendizado aqui. É muito interessante, porque mesmo dentro da própria psicologia, não vou dizer todas, porque talvez eu nem conheça todas, mas boas partes das terapias que existem disponíveis, elas reconhecem que elas não vão ser capazes de mudar o que uma pessoa sente ou os impulsos que ela tem de fazer alguma coisa. Ela se propõe a tentar ensinar essa pessoa a se relacionar diferente com aquele sentimento, na esperança de que isso gere ações diferentes. Sei lá, um exemplo. A pessoa bebe todos os dias uma garrafa de vinho porque está estressada, está com problemas financeiros, está com problema no casamento. E ela tem consciência que isso é um problema, isso vem da consciência moral.
e ela não gostaria mais de agir assim. E aí ela procura terapia, por exemplo. Então, dentro das diferentes terapias, o que vai ser explicado para ela é que se ela está se sentindo muito mal, muito triste, muito estressado, provavelmente existe um motivo para isso, dentro da história dela, dentro da vida dela, de como ela foi criada na infância e do que está acontecendo agora. Faz sentido que, nesse momento, ela encontre-se estressada e triste. E que esse sentimento não vai simplesmente ser tirado com a mão. Ela vai ter que aprender a se relacionar com esse sentimento de uma forma diferente. Então, existe esse reconhecimento da limitação. Mas não existe essa limitação para o nosso Deus. Ele, sim, consegue promover a renovação da nossa mente e a renovação dos desejos do nosso coração, para que a gente não ame mais as coisas que a gente amava, para que a gente tenha prazer e amor na obediência à palavra de Deus. Ele tem esse poder. E fora desse poder, a gente fica aqui na deliberação moral e na tentativa do autocontrole. Pode passar, Marquinhos, por favor. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A cultura, de forma geral, se utiliza dos sentimentos como uma bússola para as ações. Então, assim, eu não sei se eu fico ou saio dessa relação. O que você está sentindo? O que seu coração está te dizendo? O nosso coração não é uma boa bússola. O nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Pode passar, por favor. Quando a gente entende que o desenvolvimento da sexualidade faz parte de um desenvolvimento integral do ser humano, a gente precisa pensar no desenvolvimento desse autocontrole, desse domínio próprio, na educação dos nossos filhos de maneira geral. Então, não é só na sexualidade. Eles têm que ser educados de forma que eles tenham clareza de que eles estão sentindo determinadas coisas e tendo determinados impulsos, mas que eles podem ter uma ação, um comportamento numa direção diferente disso. Por exemplo, eles podem estar com muita vontade de repetir o sorvete ou a sobremesa. E você negar isso e falar, você já comeu, isso é suficiente, você está com vontade, mas não precisa de mais, já é um treino de que eu não preciso necessariamente obedecer aos meus impulsos e os meus sentimentos o tempo todo. Então, essa formação integral reflete diretamente no desenvolvimento da sexualidade, que envolve, muitas vezes, o controle dos impulsos. Ter um impulso e o desejo de fazer alguma coisa, mas não fazer. A gente fecha a primeira parte do desenvolvimento da sexualidade e a gente entra na segunda parte para falar do efeito das telas no desenvolvimento integral do ser humano. Pode passar, por favor. Nessa parte, eu vou falar várias vezes o termo motivação. Por que eu vou falar em motivação? Lembra da dopamina, que é sempre dita aqui, que já foi abordada diversas vezes? A dopamina é um neurotransmissor muito relacionado ao nosso sistema de recompensas. Então, quando eu faço uma tarefa e eu me sinto satisfeita em ter feito essa tarefa, eu tenho uma pequena liberação de dopamina. E nós já conversamos aqui sobre as telas e a pornografia e os games e tudo isso relacionado à dopamina e a como isso vai fazendo o cérebro ficar viciado e querendo mais e mais e mais doses de dopamina. Tem relação com isso, só que a gente não vai observar do ponto de vista neurológico e falar de dopamina. A gente vai observar do ponto de vista psicológico e falar de motivação, porque dopamina e motivação estão relacionados. Lembra, a dopamina ela faz parte de um sistema de recompensas, então faz parte da minha motivação para fazer alguma coisa ou não fazer. A gente vai voltar um pouquinho no desenvolvimento do entretenimento. Então, antes das telas, eu e o Vinícius, a gente é de 87, 88. Então, eu acho que a gente teve ainda uma infância sem tanta tela, apesar de ter bastante televisão já. Antes de ter tela como entretenimento, o que as pessoas faziam para se entreter? Quem falar, talvez entregue a idade, mas vai colaborar com o estudo. Oi? Andar de bicicleta? Brincar na rua, no quintal. Polícia e ladrão, mãe da rua colorida.
bets, carrinho de rolemã, bola de gude, corda, essas coisas. Queimada. E adultos? O que os adultos faziam para se entreter antes das telas? Muita reunião familiar. O momento do jantar se estendia muito mais. Conversa, troca, contação de histórias. Então, contava da infância. Só que a gente vai voltar mais ainda. A gente vai voltar realmente no desenvolvimento do entretenimento quando a gente pensa ali no desenvolvimento do teatro, por exemplo, na Grécia. Sempre volta na Grécia. Não tem uma palestra de psicologia que não volta na Grécia. É impressionante. O entretenimento é qualquer ação, evento ou atividade com o objetivo de entreter e despertar o interesse do público. Interesse, motivação. Já começamos a falar da motivação aqui. Se eu estou interessado numa determinada coisa, eu estou motivado a assistir aquilo. Pode passar, por favor. Essa referência aqui foi tirada do livro que a Dani emprestou, um dos materiais que ela emprestou. Esse era um teatro, é um teatro muito famoso, eu esqueci o nome dele agora, alguém sabe? Ai, que povo sem cultura, gente, por favor. Eu não sei também, tá? Mas tem um nome muito famoso esse teatro. E, primeiro, não existia energia elétrica, então tinha que acontecer durante o dia e se estendia bastante tempo, até mais ou menos o pôr do sol. Não tinha como fazer aquele efeito de deixar o palco iluminado e tudo escuro para que você consiga observar tudo o que está acontecendo. Então, tinha figurinos exagerados e os sapatos eram exagerados e tinha máscaras e coisas muito grandes para que as pessoas pudessem ver a longa distância e entender o que estava acontecendo ali. A palavra teatro se origina dessa palavra grega que significa lugar de onde se vê. Então, tinha muito a ver, um outro radical da palavra leva também para a palavra contemplação. Você sentava ali e vocês conseguem perceber a natureza, o céu, as nuvens. Então, aqui a gente tem a origem de um entretenimento muito, muito, muito famoso e usual, que é o teatro. E olha a origem desse entretenimento. Como que a gente se entretém hoje? Vamos tentar ser sincero aqui com a gente mesmo. Qual que é o nosso entretenimento? O que a gente faz? Assiste série. Fica enchendo o carrinho de compra com itens que você provavelmente não vai comprar. Então você vai lá, pôr no carrinho, pôr no carrinho, pôr no carrinho, pôr no carrinho. A gente vai tentar estudar aqui todo esse processo que faz com que a nossa motivação hoje seja diferente, e essa motivação está relacionada com a dopamina e com a sexualidade, por conta dessas mudanças muito importantes na forma que a gente se relaciona com o mundo. Pode passar, por favor. A gente sempre fala que hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. Quem já não usou essa frase? Hoje em dia tem tudo na palma da mão. O que significa exatamente ter tudo na palma da mão? Do ponto de vista psicológico, quando a gente pensa na motivação e daí, consequentemente, na dopamina, que a gente já estudou. O que vocês pensam quando vocês ouvem essa frase? Hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. Possibilidades? Facilidade. Controle. Facilidade no sentido de que tudo tem um esforço menor e controle no sentido de que eu posso controlar o que eu tenho acesso e o que eu não tenho e excluir aquilo que não me agrada. É isso. O que mais? Facilidade, controle. Informação. Muita informação. Por exemplo, eu esqueci assim momentaneamente o nome lá do teatro. Se eu quisesse lembrar, o que eu faria? Vou no Google, digito, vou pelo Google Imagens, clico e vou ter essa informação em quantos segundos aproximadamente? Depende da conexão da internet. Hoje está chovendo, já não é um bom, vou ter que esperar 10 segundos para aparecer a informação. E antes, o que eu teria que fazer para conseguir essa informação? Pesquisar na Barça. Eu nem sei.
Ia na Barça, Barça T, teatro. Então, é tudo muito fácil, tem muita informação. Vamos analisar alguns pontos importantes. Pode passar, por favor. Existe, dentro do desenvolvimento integral do ser humano, logo também o desenvolvimento da sexualidade, uma forma pela qual a gente vai percebendo o mundo e classificando e entendendo esse mundo. São termos, esses termos que estão no slide, são termos relacionados à aprendizagem. A gente vai ter uma aula super rápida aqui sobre alguns processos muito básicos de aprendizagem, certo? Se tem psicólogos e pedagogos aqui, já vão estar familiarizados com esses conceitos. A gente vai passar rapidinho, mas eu acho que é importante. Essa percepção do mundo é como a gente vai construindo o nosso racional, como a gente vai construindo o nosso cognitivo, que é essa capacidade de olhar para o mundo, categorizar, analisar, interpretar, filtrar, colocar para dentro ou não. E isso é muito importante no que a gente vai discutir hoje. A primeira percepção do mundo que é formada ali na criança é basicamente ela começar a perceber os contornos. Então, até os 2 meses de idade, mais ou menos, é tudo meio que um borrãozão. Então, não é à toa que lá pelos 2 meses os bebês dão os primeiros sorrisos. E eles começam a sorrir, e quando eles percebem o seu rosto, eles começam a interagir um pouquinho. Então, vai se formando de forma mais clara, contornar. É como se parasse de ver em 2D e começasse a ver em 3D, e eu consigo perceber que aqui tem uma figura que se mexe, que se destaca do resto. Depois disso, uma vez que eu percebi, por exemplo, aqui que o Vinícius é o Vinícius, não é um borrão, ele tem um contorno, ele é o Vinícius, eu absorvo esse conceito de Vinícius. Tá? Não vou ficar usando ele de exemplo o tempo todo para não deixar ele constrangido. Vamos pensar num cachorro. Quando... Tem os cachorrinhos no slide, já estava tudo pensado já. Foi uma coincidência. Quando você ensina para a criança, isso aqui é um cachorro, às vezes a gente usa cachorro, às vezes a gente usa au-au. Se você ensinar que é o au-au, a criança vai entender que aquilo é um au-au, e todo au-au que ela vê durante um tempo, ela precisa mostrar para você que ela viu um au-au. Então, é au-au, 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 au-au. Pode passar, Marquinhos, por favor. É através dessa repetição que esse conceito unitário aqui de isso é um cachorro é absorvido. Depois que eu entendi que, de forma particular, isso é um cachorro, eu começo a generalizar e formar classes dentro desse mundo. E eu vou entender que não existe só um cachorro. Existem muitos cachorros. Cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro mais bonzinho, cachorro mais bravo. Eu vou entendendo que existem diversas espécies, diversos tipos físicos que entram na categoria cachorro. E depois disso, eu aprendo ainda, além de generalizar, eu aprendo a abstrair, que é ainda mais complexo. Pode passar, Marquinhos, por favor. Seguinte. Essa primeira imagem aqui é do canto superior esquerdo. É um au-au? É um cachorro? Vai, gente. Aulinha de... Pode passar, Marquinhos. Muito bem. É um au-au. É isso que a gente faz com a criança. A criança vai falar assim, é o au-au. Você fala, isso, filho, é o au-au. Muito bem, é o cachorro. Mostra para a vovó o cachorro. Você, é o au-au. É o cachorro. Então, a gente dá realmente essa estrelinha, e isso é muito importante para a criança ter esse retorno da comunidade verbal, se aquilo é um cachorro ou não. Segunda imagem. É um au-au? É um cachorro? Muito bem. Pode passar, Marquinhos. É um cachorro. A terceira imagem é um cachorro? Não, mas se parece muito fisicamente com um cachorro. Se você tira a comunidade verbal, a linguagem, a criança vai colocar tudo na mesma categoria. Mas existe a gente para falar para ela que não é um lobo. Tá? Então, se a criança falar que isso é um cachorro, você vai falar, não, esse é o lobo. Aí você vai começar a explicar que o lobo é primo do cachorro, sei lá, que o cachorro é bonzinho, mas o lobo não é bonzinho. Aí você vai começar a dar um monte de explicação, mas você vai dar esse retorno. Esse não é um cachorro, esse é um lobo. E assim ela aprendeu a generalizar e a diferenciar. Pode passar, por favor. Abstrair já seria o quê?
Se vocês perceberem aqui nessas imagens, elas não se parecem fisicamente entre si, diferente dos cachorros que se parecem fisicamente entre si. Mas ainda assim eu consigo colocar todas essas imagens em uma só classe. Que classe é essa? Limpeza, é para inspirar. E aí a gente já olha, já dá vontade, já chega em casa, segundona, faz aquela faxina, né? Final de semana, teve festa em casa, tá sujo. Já fica a inspiração. Elas não se parecem fisicamente. Só que eu consigo, presta atenção no uso da palavra abstrair. Eu consigo abstrair de todas as informações que eu estou vendo e eu fico prestando atenção em uma só, que é, todas elas têm a mesma função. Então, não se parece fisicamente, alguns são líquidos, outros são sólidos, mas todos eles fazem parte da mesma função. Então, eu abstraio de todos os estímulos que eu estou vendo e pego só um e formo uma classe limpeza. Então, através desses processos, a gente vai percebendo o mundo, categorizando, analisando e vai formando. Tá? Aqui são processos básicos, depois se tornam mais complexos e formam redes ainda mais complexas. Mas a gente está falando aqui do desenvolvimento, a gente está falando de criança, de adolescente, então acho que esses é suficiente para a gente analisar. Pode passar, Marquinhos, por favor. Todos esses processos exigem interação com o mundo e interação com seres humanos. Por que uma criança pequena gosta tanto de ver uma coisa acontecendo várias vezes? Porque ela está nessa fase ainda de formar essas particularidades, com essas generalizações, com essas abstrações. Então, é novidade. A criança está interessada, ela está motivada. E até ela sentir que ela absorveu aquilo, ela quer ver de novo, de novo, de novo, de novo aquilo acontecendo. E de novo, e você está cansado, mas ela quer de novo. É para contar a mesma piada, é para fazer a mesma brincadeira, e a gente está cansado e elas querem de novo. Por que adulto não faz isso? Se eu falei alguma coisa aqui que fez vocês darem risada em algum momento, ou se fez vocês ficarem reflexivos em algum momento, vocês não vão pedir para eu repetir. Tipo, Bia, volta, conta de novo, conta de novo, conta de novo. Uma vez é suficiente, você absorve tudo que aquilo tem para te oferecer. Mas a criança, ela tem essa necessidade da repetição. Porque ela está motivada e interessada, ela precisa aprender. Depois que ela forma todas essas categorias e essas classes, a gente não tem mais a necessidade de ficar repetindo, repetindo, repetindo. Mas precisa desse tempo, dessa interação e dessa disponibilidade. Alguns efeitos da era digital sobre todos os nossos processos de aprender as coisas e de motivar pelas coisas estão aqui, alguns deles. O primeiro que eu quero conversar com vocês é a sensação de dever cumprido. Quem aqui tem uma satisfação quando termina um dever, conclui uma atividade? Eu concluo menos do que eu gostaria, mas quando eu concluo eu fico bem feliz, fico bem satisfeita. Aí eu trouxe um exemplo prático, o Cristiano fez isso na palestra dele, eu achei o máximo. Então eu também coloquei objetos aqui de baixo. Ó, o que é isso aqui? Quem sabe resolver? Uma vez? Por que a gente, não vou dizer perde tempo, por que a gente investe nosso tempo, não vou dizer perde tempo porque o Vinícius adora montar, por que a gente investe o nosso tempo resolvendo isso daqui? Sensação de dever cumprido. Por que a gente monta quebra-cabeça? Você pega uma tarefa, você conclui essa tarefa, você olha ela concluída e isso te gera algum tipo de satisfação. Muito relacionado ao nosso sistema de recompensas e à nossa dopamina. Passa, por favor, Marquinhos, tem um vídeo, eu não sei se vai dar para passar o vídeo. Não, pode voltar. Aí, esse vídeo, vê se passa. Bom, tudo bem, dá para imaginar o que seria o vídeo, né? O que seria o vídeo? Ele está montando um cubo e é aquele tipo de vídeo que a gente caracteriza como satisfatório, sabe? Que dá uma satisfação de assistir. Você fala, um vídeo... Ali, foi. É 30 segundos, gente. A gente consegue assistir. Eu acho que é.
dá uma sensação satisfatória quando você vê ele colocar aquele cubo concluído. Então, no seu sistema de recompensas, você teve também ali uma sensaçãozinha de dever cumprido. Pode voltar, Marquinhos, por favor. Voltar no outro slide. Você teve uma sensação de dever cumprido. Só que aí entra o ponto central aqui do que a gente está discutindo sobre isso. Se eu resolver esse cubo mágico, eu, Bia, não vou resolver, mas eu, Bia, resolver esse cubo mágico, o que eu fiz? Quais foram as minhas ações? Eu vou ter virado para um lado para o outro. Eu posso ter ido procurar um tutorial no YouTube, porque tem tutorial de como resolver. Eu posso ter ido pedir ajuda para alguém. Se eu fizer isso, quantos comportamentos meus estão envolvidos no sistema de recompensa? Quanto esforço meu tem no sistema de recompensa? O que a gente efetivamente fez? Quais foram as nossas ações quando a gente assistiu esse vídeo? A gente assistiu. Se a gente estivesse vendo aqui, a gente talvez tivesse mexido o dedo. Então, você mexe o dedo e você assiste, e você tem um sistema de recompensas muito parecido, uma sensação satisfatória muito parecida com efetivamente fazer. É a mesma? Não. Mas tem uma satisfatória. Vamos pensar sobre isso de forma mais ampla. Então, o que a era digital fez é o seguinte: você passa muito mais tempo fazendo exatamente a mesma coisa, em termos de ação, só que dentro da sua cabeça está acontecendo um monte de coisas que não correspondem com o que você fez. Então, o que você fez foi ficar sentado e ficar olhando, ou, no máximo, mexer os seus dedos. E aí, quem já passou pelo constrangimento de cair o celular na cara, também, às vezes, já teve que tirar o celular da cara, que isso acontece às vezes também. Ou, no máximo, colocar na tomada, porque vai acabar a bateria. E você não quer perder o final do que você está assistindo. Então, isso é o que você fez. Só que dentro da sua cabeça, você teve acesso a um monte de coisa. Você fez um monte de coisa. Você voou num avião, você foi para a Escócia, você foi para a Argentina, você foi para os Estados Unidos, você foi para a Disney, você faxinou a casa. Quem no Instagram vê vídeos de faxina? Vlogzinho assim, que limpa a cozinha? No meu tem bastante também. Então, assim, na sua cabeça você teve um monte de coisa, mas as suas ações não correspondem. Tem um texto de 1987, foi o ano que eu nasci, por isso que eu decorei o ano. 1987, tem um texto de um psicólogo. O texto se chama O que há de errado com a vida cotidiana no mundo ocidental? E esse texto discute o apertar botões como sendo o comportamento que a gente faz em maior frequência ao longo do nosso dia e o quanto isso restringe o que a gente realmente e efetivamente faz. E quais os efeitos disso para o nosso sistema de recompensa, para a nossa produção de dopamina. Então, se no toque de um dedo eu tenho acesso a muitas coisas, como que fica a minha capacidade de me esforçar? Agora, vamos colocar isso para sexualidade e para pornografia, por exemplo. Então, quando a gente associa, muitas vezes, pornografia à impotência, isso tem muito a ver com o sistema de recompensas. Porque eu não ajo, eu não faço, é tudo aqui. E eu tenho essa compensação. Isso gera uma restrição comportamental muito grande. A restrição comportamental é ali o segundo tópico. O que é restringir comportamentos? É você fazer cada vez menos e menos e menos coisas. Por que isso é prejudicial? Se você decidir aprender... sei lá, alguém tem aquele aplicativo Duolingo e fica aprendendo línguas? Você precisa ir falando a palavra de vários jeitos até você chegar no sotaque correto, se é que a gente chega, né? Mas você tem que falar de várias formas. Se você for aprender a andar de patins, você vai ficar de pé e você vai ter que variar muito o que você faz, até que, eventualmente, uma tentativa sua vai ter mais sucesso
e você fica naquela tentativa. Então, basicamente, todo aprendizado novo exige que você tenha ali um mínimo de variabilidade. Se você não sabe variar as suas tentativas, você restringe muito o que você vai aprender. Então, se eu só sei fazer 1, 2 ou 3 coisas, e eu quero aprender uma coisa nova e eu não vario, por exemplo, dentro do espectro autista, existe o que a gente chama de rigidez cognitiva, que está muito relacionado a isso. Então, se você for ler, por exemplo, sobre como identificar uma criança autista, um dos sintomas ali na primeira infância, 2, 3 aninhos, vai ser de ficar repetindo as coisas, não é? Monta os carrinhos do mesmo jeito, fica vendo a mesma coisa acontecer. Então, essa rigidez cognitiva, por exemplo, é um sintoma dentro do espectro autista. E reduz muito a aprendizagem, principalmente a aprendizagem verbal. Quando os nossos filhos eram pequenos, eles falavam as palavras erradas muitas vezes, até a gente falar, tá certo? Aí eles vão aprendendo. Então, esse é um dos efeitos ruins. A hiperestimulação, ela não acontece somente de forma digital. Olha essa foto que eu coloquei. O que chama a atenção de vocês nessa foto? Eu não sei se é a mesma coisa que me chamou a atenção. Tem um bebê brincando. Alguma coisa chama a atenção de vocês para uma estranheza? Que a mãe está atrás, o pai também é. Isso também não foi o que me chamou a atenção, mas sim. O que o pai e a mãe estão fazendo? Estão assistindo o bebê brincar. Quantos brinquedos tem disponíveis na frente do bebê? Vários. Isso é hiperestimulação. Além do digital, que já tem uma hiperestimulação muito grande. Agora, pensando no que a gente está conversando, eu queria que vocês tentassem responder qual que é a relação da hiperestimulação com a nossa motivação e com o nosso sistema de recompensas. De forma negativa. Ela tira a motivação. Porque eu fico parado e as coisas são apresentadas a mim. E eu não preciso fazer nada. E aí vem um brinquedo super legal, aí vem outro super legal, aí tem um desenho, aí tem uma galinha azul que canta, aí tem uns cachorros que salvam o mundo, aí tem um monte de coisa acontecendo e eu não estou fazendo nada. Então, e vem sendo apresentado para mim. E depois, quando esse entretenimento, que é isso pelo qual eu me interesso e que me motiva, não é apresentado para mim, eu não sei o que fazer, eu não sei buscar. Eu acho que é muito esforço ir buscar. Antes do iFood, para a gente pedir comida, a gente tinha que ligar na pizzaria, não era? Já era um grande esforço ter que ligar na pizzaria. Antes disso, a gente tinha que ir buscar a pizza ou tinha que fazer em casa porque não tinha delivery. Então, oi? Consultar a lista telefônica. Hoje em dia, gente, eu confesso, eu já pensei em pedir iFood alguns dias e não pedi porque eu não queria descer o elevador. Juro? Não, vou comer de casa mesmo, vou ter que descer, vou ter que buscar na portaria, eu já estou de pijama, vou ter que pôr roupa, olha o esforço, pôr roupa. Então, essa nossa relação com o esforço vai ficando cada vez mais difícil, a gente não se esforça para quase nada, porque tem muita facilidade. Tudo isso tem um declínio da motivação, diminui muito a tolerância ao desconforto. Tá, vamos se colocar no lugar dos adolescentes por um tempo, imaginar que você está ali no ápice do seu desenvolvimento sexual com hormônios ali, 14, 15 anos, e você sabe que talvez você case com 30, com 25, com 26. Exige uma tolerância ao desconforto? Como que você vai se posicionar no grupo de amigos para falar que você não vai ficar com aquela menina que quer ficar com você, ou que você não vai ficar com aquele menino que quer ficar com você, que você está esperando o Senhor enviar na tua vida a pessoa com a qual você vai se casar. Existe uma tolerância ao desconforto? E qual que é a tolerância ao desconforto que essa geração tem? Sendo que eu, que tenho 36, tenho preguiça às vezes de descer para pegar o iFood, prefiro comer em casa mesmo para não ter que me trocar. Imagina eles que foram assim, desde muito, muito, muito pequenos, expostos a essa cultura do mínimo esforço possível. Uma outra... Pode passar, Marquinhos, por favor. Pode passar de novo. Eu coloquei aqui excesso de tarefas e distrações, porque com essa facilidade da tecnologia, a gente consegue trabalhar muito mais do que a gente trabalhava. Então, se eu tinha que pagar uma conta,
Quanto tempo isso me tomava se eu tinha que ir no banco ou na lotérica? Às vezes a manhã inteira, para eu pagar uma conta. Aí eu paguei uma conta e eu trabalhei o período da manhã. Quanto tempo demora para pagar a conta hoje? 30 segundos. Então, quantas contas eu pago? E depois que eu terminei de pagar as contas, qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Preciso montar aqui uma apresentação. Vou lá na inteligência artificial, nessas coisas, monto, fiz, 1 hora. E agora, o que eu vou fazer? Então, você trabalha muito, 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 muito mais. Porque tem muito mais facilidade, muito mais rapidez para trabalhar. E isso tem um custo de cansaço, de exaustão. E aí a gente tira, né, a mulher de casa para trabalhar desse jeito, e daí devolve ela para casa muito cansada, e daí as crianças exigem, elas querem atenção, e elas precisam conversar, e você tem um filho adolescente, você quer fazer o culto doméstico, você quer um monte de coisa, só que você está exausto, porque a gente trabalha muito mais do que a gente trabalhava, porque tem muito mais facilidade. Ao mesmo tempo que a gente diminui o esforço, a gente também diminui todo o aprendizado que vinha com aquilo que a gente tinha que fazer e todo o sistema de recompensas que vinha com aquilo que a gente tinha que fazer. Então, por exemplo, se eu tiver que pagar uma conta agora e me toma 30 segundos, qual que é a sensação de dever cumprido que eu vou ter? Qual que é o tamanho? Tomou 30 segundos e 5 botões. Agora, se eu venci uma manhã na lotérica de fila, eu saio de lá como? Nossa, paguei a conta. Então, a motivação, o sistema de recompensas é muito mais ativado porque teve muito, muito mais esforço naquilo. Já faz tempo que você está falando aí, eu estou observando essa explicação inicial e eu queria só comentar com vocês assim, eu estou fazendo um curso, é uma certificação de inteligência artificial. E, por incrível que pareça, esse modelo que você está colocando que você falou do começo da educação e tal, ele está sendo usado nos modelos de aprendizado de inteligência artificial. Por quê? As inteligências artificiais, até o momento, elas são consideradas inteligências artificiais fracas e médias, porque elas estão tendo dificuldade de lidar com tanta informação e tanta tarefa. Então, você veja bem, algumas no começo, a gente já até viu isso aqui, elas até cometem suicídio, as IAs, por conta de tanta informação, de tanta estimulação. Até essa questão da frustração acontece. Nesse curso que eu estou fazendo, que é de uma academia bem conceituada e onde eles estão tratando com coisas muito evoluídas em relação ao que eles estão pensando para o futuro, essas novas inteligências, elas estão sendo programadas para trabalhar com um modelo de aprendizagem igual a uma criança. As mesmas coisas que você falou ali, essa questão do ambiente, essa questão dos instintos, distorção, omissão, ou seja, uma IA está aprendendo hoje a omitir o mundo dela, reduzir para aquilo que ela quer saber para poder aprender. Então, olha o que está acontecendo, essa questão para evoluir, eles estão usando os mesmos conceitos de que um ser humano usa para aprender, porque senão não consegue aprender, porque acontece isso aí, acontece um TDAH geral, que é muita coisa. Então, a questão do foco, a questão de omitir certas coisas para poder reduzir seu mundo, aquilo que você consegue lidar, a IA está fazendo isso agora. Distorção e abstração também, porque eles querem que a IA tenha consciência. Se não acontecer isso, ela não consegue pensar igual um ser humano. Só para vocês terem uma ideia de como que a coisa está indo. É assustador. Quando a gente estava falando de educação emocional, que a gente mostrou aquele slide de impulsos, sentimentos, comportamentos, que é para a formação integral deles, tem um aspecto muito importante na educação emocional, que é a modulação parental. O que é a modulação parental? É o que o próprio nome diz, é você modulando o mundo para o seu filho. Então, a criança precisa interagir com tudo para aprender as coisas, mas precisa muito que tenha um pai ali modulando isso. E com esse excesso de trabalho, com a tecnologia na era digital de forma geral, essa modulação parental é mínima. Então, eu trabalho com crianças, eu posso dizer para vocês, é assustador o tanto que a modulação parental é mínima. As crianças são completamente terceirizadas para o psicólogo educar. Tudo o que tem que ser educado.
Então, assim, olha, essa semana ele está fazendo xixi na cama, trabalhe com ele. Essa semana ele está com dificuldades para fazer a tarefa, trabalhe isso com ele. Essa semana ele não está querendo obedecer, trabalhe com ele. Daí para baixo. A modulação parental é mínima. Isso tem reflexos na formação integral do ser humano, reflexos graves. E se tem reflexos na formação integral do ser humano, tem reflexos na formação da sexualidade. Porque a criança fica completamente solta, sem nenhum direcionamento acerca dos impulsos, dos sentimentos, do comportamento e da modulação ambiental de forma geral. A barreira entre casa e trabalho se rompeu. Então, se você trabalhava em 1990 numa empresa, muito provavelmente você voltava para sua casa e você não tinha mais acesso às informações do seu trabalho. Quando você voltava no dia seguinte, você já acessava lá o seu e-mail, acessava as coisas e voltava a se conectar com o mundo do trabalho. Isso, para a gente, hoje, parece outro universo, porque a gente não desconecta nem um segundo. É sábado, 11 da noite, é domingo de manhã, é domingo à tarde, é segunda, meia-noite, é todo e qualquer horário. E mesmo que você decidir não responder ou não trabalhar, você recebeu a informação. Você vai ficar ansioso, você vai ficar pensando naquilo. Você foi informado. Isso diminui muito a modulação parental. Nós estamos em casa, mas muitas vezes nós não estamos em casa. Pode passar, por favor? Tudo isso foi exposto, é o que eu falei, não é nada novidade, é um pouquinho de biologia, um pouquinho de cultura, um pouquinho das formações individuais de cada um, mas a ideia igual eu falei no começo, a gente está pensando no desenvolvimento da sexualidade, a gente está pensando na era digital como um fator que pode conduzir para alguns desvios da sexualidade, e a gente quer informação para conversar com os nossos filhos a respeito disso. O que a gente precisa se atentar quando a gente pensa nos efeitos dessa era digital para o desenvolvimento da sexualidade? Existe a relação sexual, que é amor e intimidade, e existe a relação sexual, que é autossatisfação. E, hoje em dia, qual que é a relação sexual que é ensinada? A da autossatisfação, desde que você se autopreserve, você pode se autossatisfazer. Se você for em qualquer grupo de WhatsApp de homens, enfim, que não são cristãos, ou se você for em qualquer roda de conversa de meninos de 8 anos de idade, de escolas particulares e elitizadas aqui de Londrina, você vai ver um acesso à pornografia ilimitado, e, inclusive, se você tentar dizer que pornografia não é algo a ser consumido, isso é extremamente ridicularizado. Porque, como assim? Se eu, por exemplo, falar assim, não, meu marido não consome pornografia, todas as minhas amigas riem de mim. Mas imagina, quem não consome, gente, homem vê filme pornô, é isso. Então, é muito... E tem muito a ver com essa autossatisfação, do tanto que isso é naturalizado. A pornografia existe para satisfazer a pessoa que está assistindo e só, ela não tem nenhum outro propósito. Não tem nenhum propósito de amor, de intimidade. Ela serve para isso. E você é ridicularizado se você disser que um homem pode ficar sem pornografia, por exemplo, fora dessa nossa bolha. As diferenças somáticas e psíquicas entre os sexos. Isso precisa ser conversado abertamente. Toda oportunidade que você tiver para demonstrar para os seus filhos a diferença somática e psíquica entre meninos e meninas, use essa oportunidade. A gente estava indo para a Aurora, o meu sobrinho viu um cachorro, a minha filha tem muito medo de cachorro. Na hora que ele viu o cachorro, ele já virou para trás, Carol, 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 porque ele queria proteger ela, porque ele sabe que ela tem muito medo de cachorro. Ele tem 7 anos. Isso é uma postura masculina de defesa, de proteção. E ali a gente tem uma excelente oportunidade para falar isso. Para falar, você é um homem mais forte, que tem menos medo, defendendo uma mulher que você sabe que vai se sentir vulnerável nessa situação. A indissolubilidade do matrimônio. A gente precisa conversar abertamente, sentar com eles e conversar abertamente sobre isso. Por quê? Quando eu penso no desenvolvimento sexual voltado para uma autossatisfação, eu penso que se no meu matrimônio eu não estou satisfeito sexualmente, não tem muitos motivos pelos quais eu não possa buscar isso fora. Então,
quando eu atendia adultos, era uma queixa muito recorrente em homens adultos de que aquela coisa que a gente já ouviu 1 milhão de vezes: amo a minha parceira, não quero sair do casamento, mas sexualmente não me satisfaço mais, não tenho atração, não quero mais. Então, eu tenho relações fora do casamento, ou eu faço tal coisa, e é assim. Numa cultura de autossatisfação, faz todo sentido. E aí a gente precisa voltar, porque a gente está conversando sobre o controle de impulsos, o mínimo esforço e a motivação. Então, se antigamente pagar uma conta no banco acessava todo um esforço, o desenvolvimento de habilidades, eu tinha que me comunicar, eu tinha que resolver problemas, eu tinha que ir numa lotérica que estava muito cheia, eu vou na outra, o boleto venceu, tem que pegar outro boleto, esse aqui não aceita, só no banco. Se eu passava só pagar uma conta, ativava todas essas funções. Então, hoje em dia, para que eu sinta esse nível de satisfação, de dever cumprido, de sistema de recompensas ativado, o que eu preciso vivenciar? Que experiência eu preciso ter? Eu preciso ir viajar para ter alguma coisa assim. Eu preciso fazer algo grandioso. Porque fazer o básico, o arroz com feijão, não gera mais esse tipo de satisfação, porque não tem nenhum esforço envolvido. Faz sentido? Então, um matrimônio exige bastante esforço, o desenvolvimento das características sexuais e a relação com vida, filhos e família. Na escola, as crianças vão receber educação sexual falando que tem a menstruação, que é isso, tem os testículos, tem isso, tem nananã, o desenvolvimento dos caracteres primários, secundários, é isso aí. Quando uma menina menstrua pela primeira vez, isso pode ser explicado para ela de uma forma muito mais profunda. Você pode explicar para ela o que está acontecendo com o corpo dela, você pode explicar para ela que o corpo dela está sendo preparado para a família que ela um dia vai construir. E como é essa família? E o que é gerar um filho? E em que contexto isso acontece? Então, tem muitas camadas profundas para serem exploradas, e é explorado simplesmente nos termos físicos. Menstruou, menstruação é isso e acabou. Todas as mães aqui sabem a emoção que é você gestar, você ter seu filho, você passar por todo esse processo, a construção da sua família. Isso é a coisa mais importante que a gente tem. Ali, na primeira menstruação, a gente tem um indício de que nós podemos passar por isso eventualmente, e isso não é nem abordado. O mito da pornografia e da masculinidade. Qual que é o mito da pornografia e da masculinidade? Tem 2 principais. De que homem e pornografia são melhores amigos, e os seus filhos vão ter acesso a esse tipo de informação na escola, e de que homem de verdade precisa consumir esse tipo de conteúdo para virar homem de verdade. E, na verdade, um homem de verdade a gente sabe, vai respeitar, honrar e amar as mulheres, e as mulheres que estão naquela condição não estão sendo amadas e nem bem cuidadas, pelo contrário, é uma violência. Então, não faz sentido relacionar uma masculinidade com o consumo de pornografia. O feminino e o pudor. O que vocês percebem que vem acontecendo com o feminino e o pudor? E qual que é a importância do feminino e do pudor? Alguém quer comentar? O que é pudor? É difícil definir, né? Acho que todo mundo sabe, mas é difícil definir. O pudor é como se fosse um constrangimento ou uma vergonha natural que cuida da sua própria intimidade. Mais ou menos isso. Você se sente constrangido diante de coisas que expõem a sua intimidade, principalmente a sua intimidade física. E o feminino e o pudor são bastante relacionados. E não no momento, né? Eu mostrei para vocês a foto da cantora, o feminino, quanto menos pudor, mais mulher a mulher é. Então, é a mesma coisa que a gente falou da pornografia e da masculinidade. Quanto mais pornografia, quanto mais acesso a esse tipo de conteúdo, mais homem é, e quanto menos pudor, mais mulher é, mais empoderada é, mais eu faço o que eu quero. Então, isso está muito invertido. O domínio próprio, como eu ressaltei aqui, isso é da formação integral. Se nós não estamos educando os nossos filhos para conseguir controlar a vontade de assistir um desenho, de ganhar um brinquedo, de comer uma comida,
de bater num amigo, de estar com preguiça, não faz a tarefa. Se a gente não está educando eles nesse sentido, não vai existir domínio próprio em relação à sexualidade, porque não tem domínio próprio em nenhuma outra área. É uma educação integral. Você ensina de forma integral isso. E os desvios da sexualidade, que, como eu disse no começo, desvia da sexualidade tudo aquilo que não está dentro do que está na palavra de Deus sobre qual que é o papel da relação sexual e por que ela existe. Então, adultério é um desvio de sexualidade, nesse sentido, a pornografia é um desvio de sexualidade, a total ausência de vontade de ter relação sexual, que acomete muitas mulheres em muitos momentos, também é um desvio da sexualidade. Se você não tem os desejos, isso é um desvio da sexualidade. Uma impotência masculina pode ser um desvio da sexualidade. Pessoas do mesmo sexo tendo relação sexual é um desvio da sexualidade. Relação sexual em grupo é um desvio da sexualidade. Então, todos esses desvios da sexualidade, quando a gente pensa que eu não produzo motivação interna, tudo é trazido para mim, eu sou entretido o tempo todo sem que eu tenha o menor esforço. Quando a gente pensa que o sistema de recompensa está totalmente modificado, porque a facilidade é gigantesca, quase nada exige esforço, eu faço 50 mil vezes mais coisa do que eu fazia, mas efetivamente eu estou fazendo a mesma coisa, que é mexer numa tela o dia inteiro. Então, com todo esse sistema bastante bagunçado, em termos de como a gente se relaciona, faz sentido a gente pensar. Faz sentido a gente pensar na desensibilização do mal, você vai sendo exposto, você vai se acostumando, aquilo vai ficando mais tranquilo. As pessoas, os adolescentes e as crianças, pelo menos as que eu recebo, sabem muito pouco se relacionar. Qualquer problema, qualquer dificuldade, eles terminam a amizade, eles terminam a relação, eles mudam de escola. Eu atendo crianças que mudaram de escola 5 vezes em 2 anos. Porque não deu certo aqui, não deu certo aqui, não deu certo aqui, não deu certo aqui. Porque não existe esforço, a relação nossa com o esforço está totalmente deturpada. Isso, percebe que a ideia dessa nossa conversa é entender que a sexualidade faz parte da formação integral também. E que, se de forma geral é assim que eu me relaciono com os problemas, quando eu tiver dificuldades com a sexualidade, seja ela esperar eu me casar para ter uma relação sexual ou não trair a minha esposa ou meu esposo, tudo isso está comprometido também. Pode passar, eu acho que era isso. Já foi comentado também, aprofundar o ensino. O desenvolvimento da sexualidade saudável, ele está diretamente relacionado ao quanto essa criança, esse adolescente foi exposto às palavras sobre amor, intimidade, filhos, família, que tem tudo na palavra de Deus. E que a gente pode e deve sentar e conversar com eles sobre isso. Então, existe uma sexualidade que é vendida, existe uma era digital que altera muito a forma que a gente se relaciona com o mundo, de forma neural, comportamental e cultural. E essas 3 palavras são muito importantes para o desenvolvimento saudável da sexualidade dos nossos filhos. Amor, intimidade, filhos e família.